Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Bem-vindo, bem-vinda a mais este encontro, onde continuaremos falando sobre o que é a castidade segundo o ensinamento oficial da igreja, não segundo a nossa cabeça, segundo a cabeça de algumas pessoas que às vezes passam essa informação, esse conhecimento de uma maneira às vezes distorcida, equivocada, às vezes nem sequer consultam as fontes oficiais do ensinamento da igreja, como sejam os documentos, o catecismo e assim por diante. Então nós vamos continuar, falamos no ensino anterior sobre o amor que torna humana a sexualidade, que humaniza a sexualidade, e também o que é a castidade, segundo o magistério oficial da Igreja Católica. A integração correta da sexualidade na pessoa, com isso a sua unidade interior entre o seu ser corpóreo e espiritual. Antes de darmos continuidade, vamos mais uma vez invocar o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo nosso Senhor. Aposta-te, Espírito Santo, de todo o nosso ser nesse momento, inclusive da nossa sexualidade, dos nossos afetos, dos nossos sentimentos, do nosso corpo, todas as dimensões do nosso ser e da nossa personalidade estejam debaixo da tua ação, sob a tua condução, sob o teu domínio. Nós nos confiamos a ti, Espírito Santo. Virgem Maria, roga por cada um de nós. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos continuar então falando sobre o que é a castidade e quais as suas características, os seus benefícios, à luz sempre do ensinamento do magistério da igreja. Então eu parto também de outra afirmação do catecismo da igreja. A virtude da castidade, veja, a castidade é uma vocação, a castidade também é uma virtude. Quando se fala em virtude, uma virtude moral, está se dizendo que a castidade se obtém também através de meios concretos, do exercício do homem naquele modo de viver, de se expressar. Então, assim como o vício é um hábito mau, a virtude é um hábito bom. Então, a castidade também passa pela dimensão da virtude, assim como também é uma vocação, conforme vimos no ensino anterior. A virtude da castidade comporta a integridade da pessoa e a integralidade da doação. Aqui, esses dois termos, eles são muito importantes. Primeiro, quando se fala de integridade da pessoa, não há tanta novidade, que sobre isso eu já falei anteriormente, né? A pessoa é íntegra quando ela é completa, quando ela não é dividida, quando ela é toda inteira. A castidade comporta essa inteireza da pessoa. Eu não separo, por exemplo, minha dimensão genital da minha dimensão afetiva. Eu não separo, por exemplo, a faculdade, por exemplo, de poder gerar filhos da minha doação ao outro. No meu caso, como casado, a minha esposa. Eu não separo minha dimensão, a honestidade, a fidelidade com que eu vivo minha vida íntima, própria do meu ser individual, mas também da minha vida íntima conjugal. Eu não separo da minha vida social. Isso é a integridade, alguém que é todo inteiro em qualquer realidade, em qualquer ambiente, conforme já expliquei.
Então, a virtude da castidade comporta a integridade da pessoa, mas comporta também a integralidade da doação. O que isso quer dizer? Se eu estou me doando a alguém, eu devo fazê-lo mediante uma doação completa de mim. Esse conceito é fundamental porque, a partir dele, integralidade da doação, a Igreja vai esclarecer por que para a moral católica, o espaço adequado para, por exemplo, se fazer uso da faculdade sexual, genital, o espaço adequado é o matrimônio, selado, sobretudo, no sacramento da Igreja. Por quê? Porque a Igreja entende, inclusive o Papa João Paulo II tem uma afirmação muito contundente quanto a isso, ele diz, quando eu dou o meu corpo ao outro, por exemplo, o meu da união sexual, mas essa doação do corpo não expressa a doação total da minha vida, essa doação é falsa. Isso é o Papa João Paulo II que diz, me parece, na Familiares Consórcio. Veja quanto que é contundente essa afirmação. Se eu dou somente uma parte de mim, não o meu ser integral, essa doação está sendo falsa, porque eu não me dou por inteiro. Para a Igreja Católica, o matrimônio é o espaço onde eu devo me dar por inteiro. Eu dou minha vida, eu dou meu tempo, eu dou o meu futuro, eu dou todo o meu ser, eu dou inclusive meus afetos, eu dou inclusive meu corpo, eu dou inclusive minha fidelidade à minha esposa. Depois, com a prole, com os filhos, eu também dou a minha fidelidade, minha garantia de aliança também para eles. Se eu der somente o corpo, essa doação não foi integral. E isso pode culminar numa falsidade, né? Então, por exemplo, quem se aventura na dimensão da relação sexual precoce, às vezes sem um relacionamento ainda consolidado, né? É muito comum isso entre jovens, entre adolescentes, mas também isso alcança a fase adulta de muitos. Quem se aventura aí achando que o importante é gozar do prazer sexual sem se preocupar na totalidade da doação, muitas vezes pessoas entram em frustrações significativas. Porque quando a dimensão sexual começa a cair numa rotinização e começa a apelar para realidades mais profundas, como seja o compromisso, a presença, o afeto, o carinho, muitos caem em crise e em frustrações. Porque, de fato, só a dimensão genital não é capaz de realizar ninguém, nem dentro do casamento, nem fora dele. Por exemplo, podem existir também casais cristãos frustrados no seu matrimônio? Pode. Que até mantêm a vida sexual como cônjuges. Mas se morreu ou se apagou, se a chama do carinho, do afeto, da consideração, da presença, da amizade também entre eles, ainda que se mantenha somente a dimensão da relação sexual erótica genital, isso só não leva à felicidade, à realização, nem mesmo dentro do casamento. É preciso um conjunto muito maior, né? Então, integridade da pessoa é a pessoa total que se dá. E a integralidade da doação, quando eu me dou também no casamento, no matrimônio, eu não posso doar somente o corpo. Por isso que a relação sexual não pode, a moral católica não entende que o namoro, por exemplo, é o espaço adequado para fazer uso da faculdade sexual. Ela só pode ser vivida quando houver a integralidade da doação. Ambos se doam de maneira integral. A castidade comporta também uma aprendizagem do domínio de si, que é uma pedagogia da liberdade humana. Isso aqui também é um catecismo, no número 2339 e também 2346, porque se por um lado o catecismo diz, no número 2339, que a castidade comporta uma aprendizagem do domínio de si,
no número 23:46, diz que, no entanto, o domínio de si está ordenado para a doação de si mesmo. Então, olha que beleza também. Eu vou aprendendo a dominar os meus instintos e minhas paixões. Às vezes a gente pode pensar que isso é específico da revelação cristã, mas não é. Desde os filósofos antigos, os filósofos gregos, romanos, mas principalmente a filosofia grega, já trabalhava com esse entendimento de que a razão deve ser a regedora, a dominadora das paixões, dos apetites. Então, se o meu apetite pede para que eu faça determinada coisa, por exemplo, que eu coma de maneira gulosa, minha razão pondera e diz: eu não preciso disso, eu não tenho necessidade disso. Então, a razão exerce o domínio, o controle sobre as paixões. A aprendizagem, portanto, é algo que se dá de maneira gradativa. Eu vou aprendendo a me dominar, inclusive a partir do momento em que eu vou conhecendo a mim mesmo, mas também o domínio de si, diz o catecismo, é uma pedagogia da liberdade humana. Porque eu sou livre e cresço na liberdade, eu vou tendo condições de dizer: estou até aqui. Eu vou estabelecendo limites. Não porque existe uma lei que me proíbe. Não porque existe alguém que fica no meu pé dizendo: eita, tenha cuidado se você excedeu. Não. O sujeito livre é aquele que ele mesmo faz o discernimento e estabelece os limites em todos os aspectos. Sujeito ordenado significa alguém que não se excede em nada. Entende? Então eu vou adquirindo, eu vou aprendendo a dominar a mim mesmo. Mas para que eu domino a mim mesmo? Por que eu vou aprendendo a ter domínio sobre mim? Não é para ficar me gabando. Veja como eu sou, veja como eu tenho um controle sobre as minhas paixões. Veja como eu sou um sujeito ordenado, veja como eu consigo domar os meus instintos e não me exceder. Não é para ficar se gabando e para fazer disso um mecanismo de vaidade. O domínio de si, diz o catecismo, está ordenado para a doação de si. Então, eu tenho domínio sobre as minhas paixões, eu tenho domínio sobre os meus impulsos, mas esse domínio me leva agora eu não me excedo, eu sou um ser harmônico, ordenado, integralizado, íntegro, e agora, por meio desse domínio, eu pego esse potencial que o autodomínio me conferiu e agora faço disso um instrumento de doação de mim para os outros. Isso aqui é o objetivo do domínio de si. Então, por exemplo, alguém que diz eu não vou ver pornografia, por mais que eu me sinta tentado a isso, meus instintos peçam isso, eu não vou ver pornografia. E consigo realmente sustentar essa decisão, essa resolução. Beleza. Ele se conteve, ele não viu pornografia, mas o que ele vai fazer depois com aquela energia que ele acumulou por meio desse movimento de dominar os seus instintos e suas paixões? Ele precisa depois transformar isso em doação de si para os outros, servindo os outros, uma sadia convivência com os outros, com pessoas do mesmo sexo, com pessoas do sexo oposto. Entende? Viver para servir aos outros, para doar-se aos outros, porque, digamos assim, aquela energia que ele conservou porque não cedeu aos instintos, porque teve domínio de si mesmo, ele agora canaliza para a doação aos outros. Isso aqui é o sentido de dominar-se. Não é para ficar se gabando porque teve domínio, né, e não cedeu às solicitações dos instintos, dos apetites ou à tentação. Outro aspecto, outro elemento importante, o domínio de si mesmo, além de ser um aprendizado, é um trabalho a longo prazo. Ninguém caia na besteira, falando bem grosseiramente, ninguém caia na besteira de pensar
que já tem domínio suficiente sobre si mesmo, de que nada lhe faz cair, de que já tem domínio sobre os seus afetos, sobre a sua dimensão sexual. Eita, cuidado na soberba, cuidado na prepotência, porque por trás desse discurso existe, na verdade, uma grande ignorância, uma grande falsidade. No fundo, a pessoa não se conhece profundamente. Quem pensa assim não se conhece profundamente. É trabalho a longo prazo. O domínio de si é trabalho a longo prazo. Não é do dia para a noite, não é de maneira repentina. Todos os dias, minuto a minuto, em cada situação que eu vivo, eu estou aprendendo a dominar-me. Pela graça de Deus que age em mim, mas também pelo exercício, pela prática da virtude, da temperança, como a igreja mesma nos afirma. É trabalho a longo prazo, portanto, diz o mesmo catecismo, o domínio de si mesmo nunca deve ser considerado definitivamente adquirido. Supõe um esforço a ser retomado em todas as idades da vida. Exige um esforço próprio. Vamos falar aqui, pegando já da fase adolescente, né? Embora também na fase infantil, principalmente na segunda infância, exija também todo um aprendizado na maneira como a criança vive sua sexualidade nesta fase. Mas na adolescência, na juventude, na fase adulta, na velhice, em cada uma dessas fases e dessas idades da vida, o domínio de si supõe um esforço sempre retomado, sempre retomado. Então, de repente, a pessoa ela aprendeu a lidar consigo na fase da juventude, mas quando ela é introduzida na fase adulta, existem mudanças psíquicas, fisiológicas, entende? A pessoa também pode estar dentro de um ambiente social que exija mais da pessoa. Então, exige um esforço a ser retomado nessa nova fase da vida, nessa nova idade da vida. Mas nunca caiamos na pretensão soberba de achar que eu já adquiri domínio suficiente sobre mim mesmo e que, portanto, nada me leva a cair. Isso é um equívoco tremendo. E isso também é realmente uma maneira de soberba, né? E um profundo engano. Quem cai aí está profundamente enganado e é extremamente perigoso. A virtude da castidade é comandada pela virtude da temperança. Tempero, lembre que temperança é o próprio som da palavra nos lembra tempero, temperar, temperança. O que é uma comida bem temperada? Quando você consegue colocar a medida certa daquelas substâncias, daqueles produtos que tornam a comida saborosa. Um ser humano temperante é um ser humano que tem sabor, entende? Que encontra sabor em cada coisa, que não se dá ao excesso, que não é exagerado, que não extrapola os limites em qualquer dimensão, não é somente no... Às vezes a gente pensa que temperança está associada somente ao comer, à gula. Não necessariamente. Não ser dado ao excesso em nenhuma dimensão. Se eu como moderadamente. Se eu consumo algum tipo de bebida, eu faço moderadamente. Se eu utilizo redes sociais, se eu pratico um exercício físico, entende? A temperança, o tempero, a justa medida que confere sabor à minha existência, permeia todos os aspectos da minha vida. E o que é, além dessa dimensão do tempero, do dar sabor, o que é a temperança? Inclusive, sob a perspectiva da filosofia, que a igreja também bebe muito, obviamente, como todos sabem, da filosofia, né? A temperança, para os filósofos, era fazer com que as paixões e os apetites dependam da razão. Então, a razão, como eu disse agora há pouco, é quem comanda. Não se trata agora de ser uma pessoa meramente
que age somente sobre o psiquismo, sobre o impulso do psiquismo, da racionalidade. Tem aqueles sujeitos que parece que não têm sentimentos, não têm emoções, não têm afetos, né? Tudo é aqui na base da racionalidade. Quando diz o domínio da razão, racionalismo seco, sem vida, sem alma. Nós estamos falando de essa faculdade tão essencial que Deus nos deu, que é a da racionalidade. Ela mantém o controle sobre as paixões e os apetites sensíveis que o meu corpo, que os meus sentimentos solicitam. Entende? Então, o que é a temperança? É quando o ser humano conseguiu chegar a esse estado onde tudo ele pondera com o uso da razão. Estou com vontade, por exemplo, fugindo um pouquinho da esfera sexual, né? Estou com vontade de matar alguém agora, porque me fez uma grande raiva, me fez um grande desgosto, me feriu, me provocou, estou com vontade de eliminar aquela pessoa. Isso aqui é o apetite solicitando isso, são as paixões, as concupiscências que solicitam vingança. Mas aí a minha razão pondera. Calma. Quais as consequências de eliminar uma vida humana? Quais as consequências de eu agir sob esse impulso agora? E aí a razão leva a ponderar, a ter prudência, a agir com cautela em todas as coisas. Quando a pessoa começa a agir assim, ela está atingindo a virtude de ser um homem temperado. Entende? Veja como isso é importante. Mas é claro, na visão cristã, embora isso seja um dado, inclusive, da filosofia grega, isso não é um elemento propriamente do cristianismo, mas para o cristianismo nós temos um elemento a mais. Um que a mais em nosso favor? A razão é chamada a dominar as paixões e os apetites. Mas essa razão agora, depois que eu me tornei cristão, depois que eu fui batizado, essa razão agora está debaixo da ação da graça de Deus, debaixo da ação do Espírito. Portanto, se a razão, sem o Espírito Santo, digamos assim, sem a graça de Deus, já é capaz de manter controle e domínio sobre as paixões e os apetites, o que dizer de uma razão dominada pelo Espírito Santo, sob a ação de Deus, sob o comando da ação de Deus? Então, realmente, nós temos toda a condição de viver e de alcançar a virtude da temperança. E é a temperança que vai comandar os apetites e as paixões para que eu viva também a castidade nessas dimensões. 2 pontos ainda, também tendo como fonte o magistério e mais precisamente o catecismo. Eu disse agora para vocês, uma afirmação do catecismo, que o domínio de si mesmo é um trabalho a longo prazo. E o mesmo catecismo afirma que a castidade tem leis de crescimento. Se por um lado, no tocante ao domínio de si, eu não posso cair na bobagem de achar que eu já tenho um controle suficiente sobre mim, por outro lado, eu nunca posso me considerar um sujeito maduro o suficiente na minha sexualidade. Ela tem leis de crescimento, que também está muito vinculada às diversas fases da vida, aos diversos estágios da vida da pessoa. Então, tem leis de crescimento para cada fase da vida também no tocante à castidade. Eu sou um sujeito, sou chamado a vivê-la, mas não como alguém que aprende tudo e absorve tudo de uma vez. Não. Tem leis, tem gradualidade. E dia após dia eu sou chamado, como um vocacionado à castidade, eu sou chamado a ir crescendo, evoluindo, amadurecendo a vivência da castidade, porque ela possui leis de crescimento. E ainda o catecismo nos diz que a castidade representa uma tarefa eminentemente pessoal, é sobretudo a pessoa que deve se empenhar nisso, é sobretudo a pessoa que deve dedicar-se ao seu crescimento, ao seu amadurecimento, inclusive o seu amadurecimento afetivo, é predominantemente uma tarefa pessoal. Mas implica também, e aqui a gente entende também porque que, de certa maneira, é tão desafiador viver esse desígnio de Deus para a sexualidade nos dias de hoje.
porque diz o mesmo catecismo, a castidade, por mais que seja uma tarefa prioritariamente pessoal, implica também um esforço cultural. Eu como sujeito, você como sujeito, nós vivemos dentro de uma cultura, dentro de um espaço social. Nós vivenciamos dentro de uma sociedade. Nós vivemos dentro de uma sociedade. E a sociedade nos afeta profundamente. Todo sujeito é profundamente afetado na sua dimensão social, cultural. Aquilo que eu sou não pode prescindir da sociedade e da cultura onde eu estou. Por que eu digo que é tão desafiador, portanto? Porque culturalmente e socialmente a sexualidade ela é mal compreendida, ela é vista de maneira parcial, redutiva, a sexualidade ela é banalizada. Então, a castidade não é valorizada na cultura em que nós estamos falando aqui como homens do Ocidente. Então, tudo isso dificulta o processo de uma sexualidade, a vivência de uma sexualidade sadia, ordenada, equilibrada. O apelo ao erótico está em todo canto. Está dentro de casa, por meio das mídias, às vezes por meio da linguagem, dos termos. Está na televisão. Está quando eu saio de casa, está no outdoor, está numa propaganda, está em alguém que se veste de maneira indecente. Está, às vezes, nas relações que supervalorizam essa dimensão. O erótico está ao tempo todo ao meu alcance. E viver uma sexualidade integrada é um grande desafio, porque culturalmente parece que nós nadamos contra a correnteza, contra a corrente. Mas nós não devemos nos desanimar quanto a isso, porque a cultura, embora a cultura influencie fortemente o sujeito, também o sujeito contribui para construir cultura. O que é que eu quero dizer com isso? Por mais que a gente tenha um clima cultural, social, que não favorece a vivência correta da sexualidade, eu posso, vivendo e me esforçando para vivê-la de maneira íntegra, integral, correta, harmônica, equilibrada, eu posso influenciar também a cultura. E se eu vivo assim, outra pessoa como você que me assiste agora também faz o propósito de viver dessa maneira também, depois outro, depois mais outro, depois mais outro, daqui a pouco a gente pode também mudar determinados padrões culturais no tocante à sexualidade por meio de uma vivência dessa dimensão bem vivida, uma vivência bem vivida, parece até redundante, mas é isso mesmo, de uma vivência da sexualidade bem vivida, equilibrada, ordenada, harmonizada, amadurecida. E viver isso, sobretudo. Claro, quando houver ocasiões, espaço para isso, ensinar isso, sobretudo, às novas gerações, mas, sobretudo, vivenciar isso. Dar o testemunho de uma sexualidade integrada. Dar esse testemunho. E volto a dizer, para isso não é preciso ficar dando lições morais, fazendo sermões no campo da moral sexual. Viva e conviva com outras pessoas também. Saia de si mesmo, doe-se aos outros, humanize sua sexualidade transformando-a num dom para os outros. Canalize essa energia espiritual, que é a castidade, para ofertar-se aos outros. Porque isso vai trazer para você também a harmonia, a felicidade, o prazer. Não o prazer no âmbito sensitivo, mas o prazer no âmbito interior, ontológico. E você então vai poder dar esse testemunho, até para quem não é cristão. Esse testemunho de que para alguém ser feliz não é preciso viver uma sexualidade desordenada, animalesca, cujo principal enfoque é somente a dimensão erótica, que é uma das dimensões da sexualidade. Não é que o erótico por si mesmo seja mau,
Mas o erótico, até a dimensão erótica, o eros, a dimensão eros da sexualidade, também precisa ser conjugada com o amor. Nos termos gregos, com a filia, o amor de amizade, com o ágape, que é o amor da doação, da oblação de si. Então, não é que o eros vai ficar fora da vivência da sexualidade, mas ela precisa estar integrada, a dimensão eros precisa estar integrada a outras dimensões, como seja a filia, o ágape, etc. Né? Então, por meio dessa vivência feliz, alegre, de uma sexualidade bem vivida, bem ordenada, eu posso, inclusive, influenciar a cultura no meu entorno. Ainda que seja a passos lentos, mas não esqueça daquilo que disse Jesus acerca do reino de Deus, da metáfora que Jesus usa, que também valeria muito bem, cabe muito bem associá-la também à dimensão de uma vivência de uma sexualidade ordenada na sociedade. Jesus diz: o reino dos céus é como um fermento lançado na massa. Depois que o fermento está na massa, você vê alguma coisa? Não vê nada. Em termos de proporção, a medida de fermento que eu coloco para a medida de massa que tem, a medida de fermento é infinitamente menor. Mas veja o efeito que o fermento tem na massa. Jesus estava dizendo que também o reino de Deus é assim. Às vezes discreto, tem o fermento, tem um grão de mostarda, discreto, silencioso, mas que está exercendo sua finalidade, sua missão, seu papel ali, às vezes até sem que muitos vejam a olho nu. Do mesmo jeito também, se dermos o testemunho de homens e mulheres que vivem bem sua sexualidade, de maneira ordenada, de maneira integrada, de maneira humanizada pelo amor, que vive sua sexualidade na perspectiva do dom de si aos outros, se dermos esse testemunho para a sociedade, esse testemunho também pode ser como uma pequena porção de fermento que vai levedando toda a massa e vai mudando costumes, concepções, paradigmas, valores, também sociais, também culturais. Ainda que comece ali no meu entorno, à minha volta, onde eu convivo no dia a dia, e quem sabe até se estender para dimensões mais amplas, mais profundas, eu vou também estar influenciando e mudando determinadas categorias culturais e sociais por meio do meu testemunho e por meio do testemunho de outros também que partilhem dessa mesma visão e assumam essa vocação de fato em suas vidas. Então, veja o quanto que a sexualidade e a proposta de castidade, segundo o ensinamento oficial da igreja, o quanto que isso é belo, o quanto que isso é belo, o quanto que isso é atraente. E eu termino dizendo que a gente precisa vivenciar bem isso, mas também se você é catequista, se você trabalha na formação de outras pessoas dentro da igreja, na escola, se você é pai e mãe, portanto tem a tarefa também da formação, passe a comunicar isso a partir de então. O que é sexualidade humana? O que é castidade? Para que a gente cada vez mais possa superar esses termos e essas compreensões equivocadas, reducionistas, no intuito de que a gente crie também novos valores, nova cultura, novos paradigmas, tanto para quem já é cristão, que muitas vezes tem uma compreensão equivocada acerca disso, mas também até para quem não é cristão, que de repente também são pessoas que são atraídas a viverem esse ideal, mesmo que necessariamente não professem o cristianismo, mas aprendam de nós também esse valor tão belo que é uma sexualidade vivida sob a ótica do amor. Então, espero que tudo isso lhe ajude nessa vivência e, claro, na medida em que os cristãos entendem que a sexualidade é um presente de Deus, é uma dádiva divina destinada a ser desfrutada como expressão de amor verdadeiro, à medida que a gente entende isso, está claro, portanto, que certas ações ou maneiras de viver deturpam fundamentalmente o significado e também o propósito da sexualidade e, além de deturpar, afrontam a dignidade humana.
É sobre isso que falaremos no próximo ensino, sobre aquilo que a igreja define como as ofensas à castidade, certo? Vamos falar detalhadamente sobre cada uma delas, talvez dando enfoque mais a uma dimensão do que a outra, mas sempre explicando por quê, quando isso acontecer, nós iremos aprender mais sobre essa dimensão. Nós vamos concluir este ensino, mais uma vez, bendizendo a Deus, agradecendo pela sua assistência, pelo seu amor por nós. Ele está sempre conosco, Ele nos criou para o amor. E ao nos fazer seres sexuados, ao nos dotar dessa energia espiritual, Ele o fez como manifestação do seu amor e para que a gente viva de maneira plena essa vocação. Doando-nos, saindo-nos de nós mesmos e tornando a nossa vida, incluindo o corpo, incluindo a dimensão erótico-genital, fazer de tudo isso um dom gratuito, desinteressado aos outros. Muito obrigado, Senhor, por tudo isso. E muito obrigado pela sabedoria com que a igreja foi entendendo essa dimensão e comunicando isso. Apesar de erros de compreensão, apesar de equívocos de interpretação no ensinamento da igreja, como é belo poder ir diretamente às fontes e entender quanta riqueza está no ensinamento da igreja para nós, que visa e que quer a nossa felicidade e seres humanos, homens e mulheres, plenos na sua humanidade, nos seus afetos, na sua sexualidade. Muito obrigado. Nós agradecemos a tua imensa bondade e a tua imensa fidelidade e o teu imenso amor. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Deus o abençoe. A gente se encontra em breve. Tchau, tchau. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.